ao podcast da Sêneca. A gente está continuando aqui no capítulo Entendendo a História, e essa é a parte do período histórico. Vou começar falando do calendário cristão. O calendário cristão, que é também chamado de gregoriano, ele foi adotado por muitos países, inclusive o Brasil, e ele define o passar dos dias, dos meses e dos anos. Um pouco do histórico disso. Depois da aprovação do Papa Gregório XIII, o calendário gregoriano ou cristão substituiu o calendário juliano, do período de Júlio César no Império Romano. O calendário juliano, ele durava 365 dias ao longo de 12 meses, só que ficavam faltando 6 horas do ano nesse calendário. Então, uma reforma de 1582 resolveu essa questão ao acrescentar um dia a cada 4 anos em fevereiro. E esse é o ano bissexto, em que o mês de fevereiro tem 29 dias em vez de 28 dias. E países que seguiam o catolicismo, como a Itália, a Espanha, Portugal, esses países adotaram o calendário. Depois disso, isso foi ampliando, né, para os países restantes da Europa e a maioria dos países do Ocidente. Sobre outros calendários, outras sociedades utilizam outros modos de contar como o tempo passa. Sociedades agrícolas, bem como indígenas, tiveram ao longo de um grande período a natureza como base do tempo. As estações do ano serviam para medir o tempo antes que calendários e relógios fossem inventados. Isso influenciava nas ações de cada época, por exemplo, as ações de plantio e de colheita. Essa medida de tempo continua sendo usada, mas agora ao lado de outras formas de contagem do tempo e atividades. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Por qual nome o calendário cristão pode ser chamado? Gregoriano, romano, juliano, cartesiano? Por qual outro nome o calendário cristão pode ser chamado? Gregoriano. Agora a gente vai falar da divisão do período histórico. A história existe desde que o homem surgiu na Terra. Ela é dividida em idades pelos historiadores para facilitar a compreensão e torná-la mais didática. Mas essa divisão é repleta de críticas por ser um modelo que coloca a civilização europeia e ocidental como referência. Ou seja, as idades se baseiam no desenvolvimento e nos acontecimentos do continente europeu, bem como a civilização europeia. Isso não inclui outras culturas e sociedades. Mas esse modelo é adotado até hoje, apesar de cada sociedade ter o seu ritmo. Aí a gente vai falar agora da divisão das idades, as classificações. Pode ser classificada em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A pré-história define o período que é anterior à invenção da escrita. Anteriormente à escrita, a história ela é conhecida, né, por meio de registros como as pinturas rupestres, os fósseis e outras marcas, né, que foram deixadas aí do passado. Já a Idade Antiga corresponde o período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano, que é 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. Já a Idade Média se refere ao período do século V até o século XV depois de Cristo, sendo que o marco final é a queda de Constantinopla. E aí a Idade Moderna começa justamente na queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa em 1789. E a Revolução Francesa dá início à Idade Contemporânea, que é essa que a gente vive atualmente. Vou fazer uma pergunta. Qual é o período anterior à invenção da escrita? É Idade Média, Idade Antiga, Pré-História ou Idade Moderna? O período anterior à invenção da escrita é a Pré-História. Outra coisa aqui. Eu vou falar uma frase para vocês observarem se isso está correto ou não. A Idade Contemporânea corresponde ao período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano. Isso está correto?
Isso está errado, porque a Idade Antiga corresponde ao período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse podcast. Continue acompanhando a Sêneca e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.